não conseguimos ter controle sobre todas as coisas nas nossas vidas. Ainda que saibamos da importância de fazer escolhas que conduzem a consequências, não podemos controlar todas as circunstâncias, mas sabemos que é um Deus que está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus nos informa que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Esse é o assunto da nossa conversa hoje e nós queremos entender isso um pouco melhor. Fique comigo, nos próximos minutos receberemos um pouco mais de luz, de entendimento e compreensão das Escrituras sobre o assunto. Estou hoje em Bauru, São Paulo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma afirmação como esta das Escrituras não tem o propósito de produzir mera informação, mas de gerar em nós convicção. Quando o apóstolo começa dizendo sabemos que, é quase como se ele partisse da premissa, não só fomos informados, mas temos uma convicção que não apenas molda e conforta a nossa maneira de pensar, mas que sustenta a nossa confiança em Deus. Você já deve ter ouvido a frase, Deus está no controle. Os antigos também falavam muito sobre a providência de Deus. Há uma capacidade que Deus tem de gerenciar todas as coisas de maneira que nossa mente jamais conseguirá compreender o que dizer e explicar. Um dos atributos de Deus é a onisciência, Ele conhece todas as coisas. Um desdobramento desse é o que nós chamamos da presciência, a capacidade de conhecer antecipadamente todas as coisas. Imagine você, o desafio de jogar uma partida, por exemplo, de xadrez, com alguém que sabe todos os movimentos que você fará. Deus não é pego de surpresa em absolutamente nada. Não existe circunstâncias, não existe decisões, não existe nada que alguém possa fazer ou imaginar que escape ao controle de Deus. E ainda que Deus tenha nos confiado o poder de escolha, livre-arbítrio, decisão, Ele nunca será pego de surpresa por absolutamente nada. Nós também precisamos entender que Deus tem planos coletivos, não apenas para indivíduos, como Ele conduz todas essas coisas. Algo que eu gosto de chamar de uma santa conspiração, a conspiração divina. Deus tem o poder de fazer com que tudo coopere para o bem. Eu sempre repito que para Deus não há refúgio, tudo é reciclável. No entanto, quando falamos dessa forma, precisamos entender que o fato de Deus ter o poder de reciclar todas as coisas não significa que Ele esteja determinando ou causando todas as coisas. E se nós não tivermos a mentalidade correta do controle de Deus, podemos ir para o outro extremo e acreditar que não temos escolhas e que não influenciamos a condução das circunstâncias ou mesmo do nosso próprio destino. Por outro lado, nem sempre temos a melhor capacidade de fazer escolhas, porque diferente de Deus, não conhecemos antecipadamente todas as coisas. E é aí que nós precisamos não apenas confiar na direção de Deus para escolhas que nem sempre sabemos como tomar, mas também confiar que mesmo em momentos onde erramos, e estou fazendo uma distinção entre um erro de decisão de pecado, não estou falando sobre pecado, mesmo em circunstâncias onde erramos numa decisão, mas estamos sempre confiando a liderança da nossa vida a Deus, precisamos saber que Ele tem a capacidade de gerenciar todas as coisas de tal forma que Ele consegue extrair o bem até de circunstâncias onde jamais imaginaríamos ser possível isso acontecer. No entanto, acredito que é importante fazer a distinção entre o Deus que recicla tudo, que tem o poder de tirar lucro de circunstâncias onde a gente só olharia como perda, como prejuízo, de nos redirecionar, mas temos que mudar isso de uma percepção que alguns têm de forma equivocada, como se Deus fosse o causador de todas as coisas. Quando José reencontra os seus irmãos no Egito e se revela a eles, ele faz uma afirmação que nos mostra a providência divina. Ele diz no versículo 5 de Gênesis 45, quero ler do 5 até o 8, ele diz, agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Observe a frase, Deus me enviou. Verso 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Pela segunda vez ele diz, Deus me enviou. Agora o verso 8, assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como um governador em toda a terra do Egito.
Em 4 versículos, José afirma 3 vezes aos seus irmãos: Deus me enviou para cá. Ele diz: não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou. Isso significa que quando os irmãos de José acabam decidindo vendê-lo, que eles não fizeram isso por vontade própria, que Deus foi o causador que forçou essa circunstância, que isso não tenha sido decisão deles de modo algum. Nós não podemos presumir isso porque é a Bíblia que explica a Bíblia. Quando Satanás tenta Jesus e distorce uma porção das Escrituras do Salmo 91, Jesus rebate na hora: também está escrito. E com a frase também está escrito, Jesus está dizendo: o resto das Escrituras não concorda com essa aplicação que você está fazendo de uma parte das Escrituras. Olha o que o mesmo José diz em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, falando aos mesmos irmãos a respeito do mesmo assunto. Ele diz: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então ele diz: quem planejou mal foi vocês. Deus reciclou, Deus transformou em bem. Ou seja, nós não podemos confundir a capacidade de Deus de reciclar circunstâncias, fazendo dele um causador. Se você pega sozinho a frase Deus me enviou para cá, não foram vocês que me enviaram, parece até que os irmãos de José agiram mal porque eram marionetes na mão de Deus e não tinham escolha. Isso não é verdade. Nós precisamos entender que Deus nos deu o direito de escolha, que nossas escolhas geram consequências, mas isso não significa, principalmente dentro do contexto do que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nós que estamos vivendo em amor, devoção, entrega a Deus, rendição a Ele para viver o cumprimento do seu propósito, podemos e precisamos crer que Ele está no controle das nossas vidas e que Ele tem o poder de gerenciar e mudar circunstâncias. Até mesmo circunstâncias que Deus usa para o bem, não significa que Ele queria que acontecesse. A prova disso é que muitas vezes nós vemos circunstâncias onde Deus trouxe advertências para que aquilo não precisasse acontecer. Então, em Atos, no capítulo 27, por exemplo, nós vemos dos versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo trazendo uma advertência. Ele havia apelado a César para ser julgado em Roma e agora está sendo transportado num navio com outros prisioneiros sob a guarda de um centurião. E quando eles param em Creta e estão decidindo se vão passar o inverno ali, o que pode não ser seguro, ou se saem direto para a navegação, Paulo diz: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano para o navio, para a carga e para nossas vidas, mas a Bíblia diz que o centurião dava mais ouvido ao piloto do navio, ao dono do navio, do que ao que Paulo dizia. Lá na frente, eles vão passar por um naufrágio e é impressionante o poder que Deus tem de não só trazer livramento, mas também tirar lucro de circunstâncias onde parece só haver prejuízo. Eles vão parar na ilha de Malta, nenhum deles perece. Um anjo de Deus aparece a Paulo antes para garantir que haveria esse nível de livramento, embora o navio e a carga se perderam. Paulo vai pregar o evangelho em Malta, ora pelos enfermos, são curados. Nós temos um verdadeiro avivamento naquela ilha e Deus tira lucro daquela circunstância. Agora a pergunta é: Deus queria que aquelas coisas acontecessem daquela forma? Porque em Atos 27, 21, na hora que estão na iminência do naufrágio, Paulo se levanta para dizer: senhores, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Eu brinco que Paulo faz um dos papéis da esposa no casamento. Todo marido sabe que quando não ouve o conselho da mulher, há uma grande probabilidade que a história termine com ela dizendo: eu falei, eu te disse, eu te avisei. Paulo levanta e diz: se vocês tivessem me ouvido, esse dano poderia ser evitado. Ou seja, aquilo não tinha que acontecer. Não era um fatalismo, uma determinação divina inevitável. O próprio Deus dá advertência para que aquilo não precise acontecer, para que outra decisão possa ser tomada. Mas ainda que por falta de entendimento, a escolha tenha sido feita de forma errada e tenha gerado um certo nível de prejuízo, não significa que Deus não possa reciclar as circunstâncias. Mas, evidentemente, ele não pode ser tratado como causador, porque o causador não tentaria convencer as pessoas a ir numa direção diferente. Até mesmo a decisão de Pilatos de julgar Jesus, que beneficiou toda a humanidade com salvação. Nós vemos que a mulher dele manda o recado e diz: não se envolva na questão desse justo, pois muitos sofri em sonhos por causa dele essa noite. Evidentemente que era uma advertência divina. A Bíblia diz que os poderosos desse mundo não conheceram o Senhor da glória, senão não teriam julgado. Então houve limitação, houve decisão errada e o Deus presciente,
que não causou essa decisão de Pilatos, que ainda o advertiu antes dele agir com a injustiça com que acabou praticando. Deus decidiu gerenciar e tirar lucro dessa circunstância depois. Portanto, não podemos deixar de confiar num Deus que afirma na Escritura que tudo coopera para o bem. No entanto, não podemos olhar para Deus como se simplesmente ele tivesse escrito o script de todo o teatro ou de todo o filme e agora as coisas simplesmente só se conduzem de acordo com uma determinação dele. Muito dano, muito prejuízo, muito mal e pecado poderiam ser evitados e devem ser evitados nas nossas vidas. Mas mesmo diante de circunstâncias onde falhamos, seja nas decisões ou até mesmo tropeços, devemos lembrar que não só a misericórdia de Deus para perdoar e restaurar, mas Deus tem a capacidade de reciclar, de trazer um novo, não apenas significado, mas um novo direcionamento e impulsionamento para que o propósito seja cumprido. Quando Deus mostrou a José, por meio de sonhos, a sua família se curvando, Deus estava revelando de antemão aquilo que ele, na sua presciência, entendia que aconteceria. Deus não força os irmãos de José a vendê-lo para que o sonho se cumpra. Deus revela tudo por meio de um sonho, porque ele sabe o que os irmãos de José fariam no meio do caminho. E ele, que não é pego de surpresa em absolutamente nada, continua no controle de todas as coisas. Isso deveria gerar em nós um senso de confiança e dependência de Deus. Um temor também nas nossas escolhas, porque somos responsáveis por elas. Mas ainda assim, precisamos entender que apesar de controlar até certo ponto o nosso destino e as consequências, o controle final reside nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que nos ama e tem um plano melhor em mente. Que esse entendimento nos ajude a mais do que ter uma informação para o nosso credo, que ele sustente a nossa confiança em Deus. É a minha oração e o meu desejo sincero para cada um de vocês.